Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este encontro de pessoas interessadas na busca do Espírito de São Francisco nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 41º encontro e vamos estudar, refletir, pensar a admoestação de número 2, que tem como título Do Mal da Própria Vontade. Seguindo seu Senhor, que usou de palavras breves sobre a terra, também Francisco, em seus escritos, com raríssimas exceções, é sempre muito sucinto. Como bom mestre, sabe ir à claridade do essencial, sem precisar de grandes comentários, interpretações ou explicações. Na primeira admoestação, por exemplo, nós vimos como ele soube resumir magistralmente, em pouco mais de uma página, o mistério central do cristão, da Igreja, que é o Verbo, o Filho do Deus vivo, que prolonga sua encarnação, crucificação e ressurreição através da Eucaristia. E agora, na segunda admoestação, ele vai ser ainda mais breve. Vamos então ouvir o texto na sua íntegra. Começa assim: Disse o Senhor a Adão: come de toda árvore, da árvore da ciência e do bem e do mal, porém, não comas. Podia, pois, comer de toda a árvore do paraíso, porque, enquanto nada fazia contra a obediência, Adão não pecava. Come, pois, da árvore da ciência do bem, aquele que se apropria de sua vontade e se exalta pelos bens que o Senhor diz e opera nele. E assim, por sugestão do diabo e transgressão do mandato do Senhor, fez-se o pomo da ciência do mal. Por isso, importa que sustente a pena. Até aqui, as palavras da segunda admoestação de São Francisco. Vamos então, primeiramente, olhar essa admoestação sob este título: do mal da própria vontade e do bem da vontade própria. Do mal da própria vontade e do bem da vontade própria. A vontade, o mal? Novamente, Francisco surpreende. Por ser um homem profundamente bíblico evangélico, sabe ir ao coração, isto é, as passagens ou mistérios mais significativos da história da salvação. Nesta segunda admoestação, ele toca no coração do maior dom que Deus deu ao homem, expresso com o primeiro dito ou ordenamento do Senhor Deus, feito a nossos primeiros pais. Nesse sentido, a admoestação se constitui num desdobramento ou aprofundamento da primeira admoestação, principalmente quando, melhor dizendo, em seu final,
Francisco exclama para seus frades, exortando-os: ó filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? Ora, o que é? O quem tem coração pesado, senão aquele que, a exemplo do primeiro homem Adão, decide viver se arrastando como prisioneiro, atrelado ao duro peso das correntes de sua própria vontade e ao amargo sabor do seu próprio querer. Oh, que pena, quão infeliz, diz São Francisco, esse só é capaz de viver fechado dentro de seu pequenino mundo, atrelado somente ao que ele sabe, aquilo que ele quer e a partir de si. Daí o título do mal da própria vontade. Sendo assim, o interesse de Francisco é de explicitar ainda mais profundamente o que significa para nós franciscanos, principalmente, seguir Jesus Cristo crucificado. Isto é, seguir aquele que, ao contrário de Adão, em tudo, em vez de fazer a própria vontade, seguiu e viveu o próprio da vontade, isto é, a condição de filho muito amado de Deus, até a morte e morte de cruz. Debruçar-nos sobre esta admoestação, portanto, constitui-se num grande desafio, pois já pelo título podemos perceber que Francisco se expressa fora do nosso modo usual de pensar. Quem ousaria proclamar hoje que a própria vontade, querer o que eu quero, porque eu quero, seja um mal? Não se estaria ferindo o dom mais precioso e excelente do homem, que é a liberdade? Vamos então ver essa questão e olhando agora o primeiro e grande anúncio de Deus, o homem como ele, como Deus, deve ser livre. Este é o grande anúncio de Deus. O homem, como Deus, precisa ser livre. Como de seu costume, Francisco começa com um dito bíblico. O primeiro do Criador à sua criatura. No livro do Gênesis nós lemos: disse o Senhor a Adão. Disse, quando se trata de Deus, é o mesmo que desejou, ordenou, dotou, confiou e fez. Assim, o homem, ao ser criado, foi formado, ordenado, constituído, ungido com o dom maior que ele, Deus, o Criador, tem e é. A possibilidade de escolher, de querer, de ser livre, enfim, de poder relacionar-se com ele e, assim, de poder também amar como ele ama, de apaixonar-se, de doar-se. Dom igual ao das criaturas celestes e aqui na terra, concedido apenas a ele, o homem. Por isso, disse o Senhor Adão: come de toda a árvore. Da árvore, porém, da ciência do bem e do mal, não comas. Além do mais, Francisco fala em Senhor. Para ele, Deus, Criador,
é, antes de mais nada e acima de tudo, um Senhor. Senhor naquele sentido que, além de uma profunda intimidade, respeito e reverência, demonstra grandeza, soberania, excelência, a exemplo de quem está acima de seu grande pai, do seu avô, do seu bisavô, da sua grande mãe, avó, de sua esposa ou esposo, ou de seu grande mestre. Para Francisco, a raiz desses sentimentos está, pois, no júbilo da graça, da experiência de ter sido escolhido e visitado no famoso encontro que ele, na igrejinha, tivera com o Senhor, na igrejinha de São Damião. A partir de então, como os esposos, a partir do primeiro encontro e depois no casamento, Jesus, Deus, passa a ser para ele meu Senhor e meu tudo. O esposo, a esposa também, um para o outro é assim. Ela deve ser tudo para ele e ele deve ser tudo para ela. Por isso, para o esposo, a esposa é minha senhora e vice-versa. Mas então por quê? O título fala em mal da própria vontade. Para responder a essa questão, precisamos tentar penetrar no âmago desse dom de Deus. O querer, a vontade com a qual Ele nos formou, ungiu e ordenou. Em Deus, mais que uma simples faculdade, vontade é seu coração cheio de bem-querer. Mas um bem-querer que foge a todas as nossas compreensões e medidas. Um bem-querer tão inaudito que só podemos compreendê-lo de alguma forma se abandonarmos nossas compreensões, nossas medidas e procurarmos vê-lo segundo as medidas dele mesmo. E ele nos revelou quão profundo, quão alto, quão desmedido é seu bem-querer ao entregar-nos o seu próprio Filho, único, até a morte e morte de cruz. Assim, Jesus Cristo crucificado é igual a não se apropriar desse dom, a vontade. Jesus nunca se apropriou da vontade dele. Sempre esteve procurando e fazendo a vontade do Pai. É o princípio, a forma originária de todo o bem-querer. Um bem-querer tão limpo, puro e livre, que é capaz de acolher em seu coração seus inimigos, seus algozes. Mas, apesar de tudo isso, por que não apropriar-se da vontade é tão importante ao ponto de Deus morrer por essa causa? Ou então, por que fazer a própria vontade é um mal tão desastroso? A razão é porque fazer a própria vontade é contradizer a vontade própria, é contradizer o dom maior que Deus nos concedeu, é abortar nosso humano. Ou seja, o dom com o qual Deus nos concede a possibilidade de fazer-nos humanos e divinos, ascendendo para o alto, para a comunhão com o outro, com as criaturas e até mesmo com as criaturas celestes e com Ele, o Senhor, nós o usamos, infelizmente, para abaixar-nos, igualando-nos assim aos brutos que seguem seu instinto, fechando-nos em nós mesmos.
se na primeira atitude há a alegria, a felicidade do encontro, o céu, o paraíso, na segunda, fazer a própria vontade, há a tristeza do inferno, do isolamento, pois nosso humano nasceu para ser livre e não para viver atrelado, preso, dominado ao seu próprio eu. Uma boa explicação das consequências de quem faz a própria vontade podemos ver nessa passagem do Papa Francisco, da Evangelii Gaudium. Diz o Papa: o grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de si mesmo, de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha aos nossos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza a alegria doce do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco certo e permanente que correm também os crentes, os cristãos. Muitos caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. Até aqui, palavras do Papa Francisco. Isso significa que, sem a expropriação do nosso eu, sem desprender-nos de nós mesmos, de nossa própria vontade, preso sempre ao que eu quero, o que eu desejo, o que eu posso, fechados nesse querer próprio, jamais haveremos de sair de nós mesmos para fazer comunhão com o outro, mais profundo e verdadeiro com o outro dos outros, muito menos com Deus, o grande outro. Quer dizer, enquanto eu ficar preso à minha própria vontade, eu não faço comunhão nem comigo mesmo, nem com os outros, nem com as criaturas e nem com Deus. Nesse sentido, seguir a própria vontade, querer o que eu quero e porque eu quero, nos prende a nós mesmos, impedindo-nos de estar, de viver em comunhão com o outro, que é a nossa vocação primeira e felicidade maior. Somos livres não do outro, mas para o outro. Bem ao contrário do nosso conceito usual de vontade, segundo o qual nós somos livres para nós, livres para fazer o bem que entendemos. Isso o mundo não compreende, é coisa inaudita. O grande e primeiro anúncio do Senhor, de nosso Senhor, portanto, é que nós somos livres para comer de toda a árvore do paraíso, isto é, de tudo o que a vida nos oferece. Jamais, porém, comer dos frutos que nascem do próprio eu, da árvore do bem e do mal. Vamos olhar agora o dom da vontade própria hoje. Como é que hoje aparece essa questão? A exortação do Senhor Deus a Adão para que siga a vontade própria, jamais a própria vontade, é um desafio que atravessa toda a história da humanidade. Em alguns, como nos santos e justos,
tanto do Antigo como do Novo Tempo e da Igreja. Esse dom alcança o mais elevado grau de sua excelência. Noutros, nos promotores de todo tipo de maldades, como o nazismo, as guerras, as corrupções e depravações, ele tem de sobreviver soterrado, debaixo dos escombros do mais baixo grau de esquecimento, obscurecimento e desprezo. Na grande maioria dos homens, porém, esse dom, a vontade própria, é um vademecum que nos leva a lutar com paciência e perseverança, na esperança de que lhe seja dada a graça de um dia, a exemplo do filho pródigo, ver brilhar, como nos primeiros homens, a luz da liberdade dos filhos do Pai do céu. Por isso e para isso, antes e mais que católicos praticantes, a exemplo do filho mais velho da parábola evangélica, ele foi um católico praticante. Precisamos, a exemplo do filho pródigo, abandonar nossa própria vontade e converter-nos ao espírito do discípulo que tudo deixa para seguir tão somente seu mestre. Assim como ele, o mestre Jesus, sempre abandonou a própria vontade para fazer a vontade do Pai. Essa luta para não fazer da própria vontade, para não fazer da vontade própria a própria vontade, aparece com muita simplicidade, beleza e clareza nesta passagem do Diário de Marina, uma franciscana secular. Escreveu ela: durante muitos anos lutei contra ti, Senhor, e como sofri? Sofri de burra, sofri inutilmente, não precisava ter lutado. Então, dizendo, ela não precisava ter seguido a própria vontade. Era só me entregar. Dia após dia eu lutei. Lutei entre o meu desejo de Deus, né? Veja bem, meu irmão, minha irmã, lutei entre o meu desejo de Deus. Quer dizer, ela tinha um desejo de Deus. Ela queria seguir o desejo dela de Deus e não seguir o desejo de Deus. Lutei até o bendito dia em que Deus me venceu. Então eu disse com o meu corpo, com a minha vontade, com o meu coração, com a consciência, a inteligência, a liberdade, estou aqui. Toma-me. Toma posse daquela que é tua. E passei a viver. E cita então Marina agora, São Paulo. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Bonito, né? Testemunho de uma mulher viúva, trabalhadora, simples, franciscana secular. O Papa Francisco, contemplando esse mistério impresso nas entranhas mais profundas da alma humana, e que é princípio de um humano mais solidário, exorta-nos a que digamos sim às relações novas geradas por Jesus Cristo, com estas palavras. Então, palavras agora do Papa Francisco, na sua encíclica Gaudete et Exsultate. Nesse tempo em que as redes e demais instrumentos de comunicação humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir e transmitir
a mística de viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada. Assim, as maiores possibilidades de comunicação traduzir-se-ão em novas oportunidades de encontro e solidariedade entre todos. Como seria bom, salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos trilhar este caminho. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência, e a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. Até aqui as palavras do Papa Francisco. E com isso nós encerramos essa reflexão, a primeira a respeito da segunda administração de São Francisco, que tem como título Do Mal da Própria Vontade. No próximo fim de semana, continuaremos, através do professor Marquinhos, a reflexão acerca dessa administração. Meu irmão e minha irmã, uma boa festa de Cristo Rei, que o Senhor o abençoe e abençoe. Paz e